Olha, esse pode não ser o melhor filme que tem o Batman, mas com certeza é o melhor filme sobre o Batman. Confuso? Um pouquinho, mas vocês vão entender. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Miranda, bem-vindo ao canal Miranda, e no vídeo de hoje falaremos sobre The Batman de 2022, dirigido por Matt Reeves. Mas antes aquele recadinho de sempre, se vocês gostam aqui do canal, se vocês gostam aqui do conteúdo do canal, a gente está regularmente fazendo críticas sobre filmes, sobre séries, falando um pouco sobre animações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem shorts falando sobre notícias do mundo da cultura pop regularmente. Se é o tipo de conteúdo que vocês gostam, se inscreva no canal, vai ter vídeo aqui sempre. E deixa um like aqui se vocês gostam aqui do canal, deixa um like, porque vai ajudar demais o canal. Então, muito obrigado mesmo, galera, e vamos lá, vamos falar um pouco sobre The Batman. No vídeo de hoje nós falaremos sobre The Batman, de 2022, dirigido por Matt Reeves e roteirizado pelo também Matt Reeves e pelo seu companheiro Peter Craig. Antes de falar sobre The Batman, a gente tem que contextualizar um pouco sobre como nós chegamos em The Batman. The Batman inicialmente não era um filme que era para não fazer parte do universo compartilhado, não fazer parte, ser um filme do Matt Reeves, ter o Robert Pattinson como Batman. Ele não era esse filme inicialmente. Inicialmente, The Batman era um filme que seria protagonizado e dirigido pelo Ben Affleck e fazeria parte do falecido DCEU. O Ben Affleck iria dirigir e também escrever o roteiro. Depois de Batman vs Superman, muitos percalços começaram a entrar nesse filme. Inicialmente, o Ben Affleck, principalmente no filme da Liga da Justiça, nas gravações de Liga da Justiça, o Ben Affleck começou a ter problemas pessoais muito sérios, problemas com o alcoolismo, dentre outros problemas. E inicialmente ele saiu do posto de direção, mas ele ainda ia protagonizar o filme. Só que com o passar do tempo, cada vez menos, ele teve menos envolvimento no filme e no final ele acabou saindo do projeto de forma definitiva e total. Ele saiu do posto de direção, ele saiu da questão de ser o principal ator, de ser o Batman, e aí o projeto começou a ser trabalhado de outra forma, em outra perspectiva. Nesse meio tempo que o Ben Affleck estava tendo os problemas pessoais, a Warner, vendo que ele saiu do posto de direção, a Warner resolveu ir atrás de outra pessoa para dirigir. E eles foram atrás e encontraram o Matt Reeves. Matt Reeves, que anteriormente tinha dirigido os dois últimos filmes do Planeta dos Macacos, Planeta dos Macacos, O Confronto, e Planeta dos Macacos, A Guerra, tinha ganhado muito estofo para fazer grandes filmes, grandes projetos blockbuster, e ele sempre teve muito interesse em dirigir o Batman. E aí, até que chega a possibilidade de dirigir o Batman. Matt Reeves inicialmente leu o roteiro que o Ben Affleck tinha escrito, que ele já tinha escrito, falou que era um roteiro muito bom, muito interessante, mas era um roteiro muito mais voltado para ação, e o filme muito mais parecia um filme do James Bond do que um filme do Batman, e ele não tinha interesse de fazer esse tipo de filme do Batman. Então ele resolveu que, esse roteiro aqui eu não faço, esse roteiro eu não tenho interesse de fazer. E após o Ben Affleck sair do projeto como ator principal, aí a Warner deu liberdade total para o Matt Reeves poder fazer o que ele quisesse e escalar os atores, fazer o projeto da forma que ele quisesse, sem ter nenhum tipo de ligação com algum outro de universo, fazer parte, sei lá, do universo do Superman, do universo da Mulher Maravilha. Ele poderia fazer o projeto da forma que ele achasse melhor. E ele até disse que ele só aceitaria fazer o projeto a partir do momento que ele tivesse total controle criativo do projeto, que ele pudesse fazer o filme da forma que ele quisesse, sabe? Escolher os atores, escolheu fazer o mundo e sem ter ligação e amarras nenhum com outro universo e coisas que já tinham feito anteriormente. Ele queria fazer o filme dele. A partir disso, ele começa a reescrever a história e fazer um roteiro, uma história totalmente nova. Ele escolhe o Robert Pattinson para ser o Batman dele, Essa escolha ela foi muito cheia de críticas, principalmente do público, e principalmente de uma parcela do público que acompanhou muito a carreira do Robert Pattinson pós-Crepúsculo. Crepúsculo, eu concordo, é uma atuação bem ruim, ele estava fazendo aquilo muito mais pelo dinheiro do que outra coisa. Mas se você acompanha um pouco a carreira do Robert Pattinson pós-Crepúsculo, você entende que ele seria um Batman muito bom, que acaba se confirmando depois. Mas se você acompanha o Robert Pattinson em O Farol, o Robert Pattinson em Bom Comportamento, você vê que ele é um ator bom, muito bom, ele é um dos maiores expoentes da geração atual dos atores. E se você viu esses filmes, você sabe que ele fazeria um trabalho muito bem feito em The Batman, e foi o que se comprovou depois. Mas na época teve muitas críticas, mas depois você comprovou que essas pessoas estavam totalmente erradas. O roteiro acaba ficando pronto somente em 2019 e no começo de 2020 as gravações começam. O filme acabou sofrendo muitos atrasos,
pela questão da pandemia. Começou as gravações no começo de 2020, logo depois você teve a questão do lockdown. Então o filme sofreu muitos processos de paralisação durante as gravações, teve que passar muitos processos sanitários para poder ser filmado, até que em 2021 o filme retoma as gravações e acaba sendo lançado em março de 2022. No filme nós seguimos uma versão jovem de Bruce Wayne, que há pouco tempo é Batman, há cerca de 2 anos ele está atuando pela cidade de Gotham. Nesse meio tempo, as coisas têm piorado bastante, ele tem tentado fazer uma diferença, mas as coisas têm piorado bastante. Até que o prefeito da cidade é assassinado por um serial killer que é apenas conhecido como Charada, que acaba cometendo vários crimes pela cidade durante o filme. Correndo contra o tempo, o Batman tenta achar o Charada e descobrir quem ele é. Assistindo esse filme, a gente vê as referências claras que o Matt Reeves tem, principalmente em relação ao David Fincher como diretor, sabe? Antes eu fiz uma resenha anteriormente sobre Seven, então assistir, tá bem legal. E assistindo esse filme, você vê claramente que o Matt Reeves se inspirou muito em Seven, muito mesmo, para poder fazer o Batman dele, sabe? Ele se inspirou muito em Seven, dá pra ver que claramente, eu consigo ver claramente as referências que ele utiliza aqui de Seven aqui na cidade, nos personagens, a questão investigativa. A cinematografia aqui é do Greg Fraser. Tem muita da cidade de Seven, ela tá aqui, sabe? A Gotham aqui, ela é muito referenciada, sabe? A cidade chuvosa, a cidade que tá chovendo o tempo todo, essa cidade que ela parece estar inundada em corrupção e em crime, essa cidade que não parece ter dias felizes, as pessoas não parecem ser felizes nessa cidade. Você vê claramente aqui que o Matt Reeves ele pegou muitas das referências, muito do que se tem em Seven, principalmente ao clima, em relação ao clima, e aplicou aqui junto com o Greg Fraser, sabe? É algo que é bem interessante e se encaixa, sabe? É algo que eu acho que a maioria das pessoas não pensaria nisso, mas o Matt Reeves ele soube sacar isso, perceber isso e falar, cara, isso faz sentido se você aplicar isso aqui nesse mundo, nessa cidade, nesse universo. Vamos lá, vamos aplicar. Ele aplicou e ficou muito bom. E aí você tem uma relação do Batman com o Gordon de investigação que é muito parecida com o Somerset, o Mills, um policial que é um pouco mais ingênuo, que acredita um pouco na cidade ainda, e um cara que sabe que, olha, aqui os papéis são invertidos, né? Porque você tem o personagem do policial que é um pouco mais velho, que ainda é um pouco ingênuo, que ainda acredita um pouco na polícia, não vê muito com a corrupção, enquanto você tem um personagem que é um pouco mais novo, mas você sabe que ali tá inundado de sujeira e não dá pra confiar em muito naquela cidade. Então a relação deles é muito próxima, sabe? Aí você tem um Batman que é detetive, sabe? Finalmente você tem um Batman que é detetive pela primeira vez, assim. Você tem nos filmes do Nolan e outros filmes do Batman que você tem algumas referências à questão do detetive, mas detetive mesmo, ele indo atrás das coisas, investigando. A gente só tinha, na maioria das vezes, nos quadrinhos ou nas animações, e aqui nos filmes você tem pela primeira vez algo mais bem explorado. Eu acho que não está 100% explorado, mas é algo que o Matt Reeves trabalha bem aqui. Esse Batman, ele tem a questão que ele aposta bastante no realismo, mas não é igual aos filmes do Nolan, a trilogia do Nolan, que ela é muito realista. Tipo, ela é realista, ela é fundamentada o tempo todo. Aqui não. Aqui você tem o realismo, ela tem a base dela, é a questão do realismo, mas ele tem as coisas fantásticas também, tipo, tem uma lente que grava tudo. Sabe, não é algo muito fantástico, sabe? O Batman descer por um prédio de rapel daquele jeito não é tão realista. Ainda é realista, mas ele não fica preso a isso igual o Nolan era. O Nolan era 100% preso à questão do realismo. O Matt Reeves ele deixa se explorar um pouco, não vai pro total fantástico, mas ele sabe aliar bem ali e fazer de que, cara, a cidade de Gotham ali, ela é uma cidade que dificilmente existiria na vida real, sabe? Não é igual a Chicago do Nolan, que é uma cidade que é 100% real. Ela é uma cidade que você consegue ver ela existindo, mas ela ainda tem elementos fantásticos, sabe? A questão do realismo, a questão dela ser bastante gótica, sabe? É algo que é bem interessante e que o Matt Reeves ele trabalha bem, sabe? Ele sabe dosar as duas coisas para não ser uma parada chata igual muitas vezes os filmes do Nolan eram. E aqui você tem uma expansão do universo do Batman bem grande, sabe? Você tem a aplicação da Mulher Gato, você tem os vilões, você tem o Pinguim, você tem o Charada, você tem a participação daquele outro vilão no final do filme, sabe? Aquela ceninha final. Então você tem uma expansão da lore do Batman que é muito interessante e que eu acho que talvez só os filmes do Tim Burton tenham uma expansão um pouco maior, mas os filmes do Tim Burton ainda não exploravam tanto igual os filmes do Matt Reeves estão fazendo aqui. Sabe aquele negócio de você tem a expansão de toda a lore do personagem de forma muito grande, de forma muito interessante. Então é algo muito interessante que o Matt Reeves faz aqui. Uma das coisas que eu acho muito interessante aqui, e como eu disse anteriormente, eu acho que esse é o melhor filme sobre o Batman, e não é o melhor filme que tem o Batman, mas ele é o melhor filme sobre o personagem Batman. Porque os outros filmes do Batman, eles não eram filmes sobre o Batman. Por exemplo, os filmes do Tim Burton, o Batman de 89 e o Batman Returns,
eram muito mais os filmes sobre os vilões do que os filmes sobre o Batman. Claro, o Batman tava ali, o personagem principal, mas o filme explorava muito mais os vilões do que qualquer outra coisa. Os filmes do Nolan, eu acho que o único filme do Nolan que é realmente o filme do Batman é o Batman Begins. É o primeiro Batman. Ele é o filme sobre o Batman e que praticamente a história inteira é a formação do Batman. Batman Cavaleiro das Trevas é um filme sobre o Coringa, sabe? Todo mundo sabe disso. O Batman Cavaleiro das Trevas é um filme do Coringa, não é um filme do Batman. É um filme do Coringa. E o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge é um filme que boa parte dele é sobre a Talia e sobre o Bane. Então, cara, sabe? O Batman, nesse filme aqui, o foco é o Batman. O Batman é o personagem principal. A história é sobre o Batman e tudo que acontece sobre o Batman. Você tem desde o início o Batman ali. O Batman, ele é o personagem principal. Por isso que eu acho que ele é o melhor filme sobre o Batman. Porque ele fala sobre o Batman. Porque o Matt Reeves, ele quer falar sobre o Batman. Ele não quer falar sobre outros personagens. Os vilões estão ali, eles são importantes pra história e tal. Mas o filme, de forma geral, é um filme sobre o Batman. Sobre quem é o personagem Batman, sabe? E por isso que eu acho que ele é o melhor filme sobre o Batman. E o filme é tão sobre o Batman que o vilão é uma versão distorcida do Batman. O Charada, como ele fala no filme, você acabou me inspirando, você me criou. You showed me all it takes is fear and a little focused violence. You inspired me. Isso que eu falo que é a melhor versão do Batman, porque até mesmo o vilão que tá no filme, o vilão central do filme, é um vilão que foi criado pelo próprio personagem Batman, sabe? O Charada, ele é uma versão distorcida do Batman, tanto que o próprio Charada, ele fala que ele acreditava que o Batman estava trabalhando junto com ele, sabe? Os dois estavam juntos ali, sabe? Então, ele é uma versão distorcida do Batman. Então, é um filme sobre o Batman mesmo e as implicações que o Batman tem na cidade, sabe? Hoje a gente fala, muita gente fala, né? O Batman, será que os vilões de Gotham existiriam se o Batman não estivesse lá? Nesse caso aqui, isso é um pouco explorado, porque o Charada só existe porque o Batman tá lá. Sabe? O Batman deu inspiração pro Charada fazer as coisas que ele faz no filme. Então é bem interessante que é um filme tão do Batman que até o vilão é uma versão distorcida do Batman. Então isso mostra que realmente o Matt Reeves, ele queria fazer um filme sobre o Batman, sobre quem é o Batman, sabe? E sobre tudo que tá em volta do Batman. E no fim do filme, quando o Batman ele entende que ele tá dando um exemplo errado pra cidade, que o que ele tá fazendo na cidade é algo errado, ele começa a pensar que, cara, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que dar um exemplo diferente, eu não posso trazer vingança, sabe? No filme ele é chamado de vingança muitas das vezes, né? Mas eu preciso dar um outro exemplo, eu preciso ser um símbolo de esperança pro mundo, não um símbolo de vingança. Gotham precisa de algo diferente, Gotham não precisa só de um símbolo de vingança, precisa de algo diferente. I have to become more. People need hope. Know someone's out there for them. Falando um pouco sobre os pontos negativos do filme, eu acho que o filme, no meio dele ali, principalmente depois que o Alfred acaba sendo atingido, eu sinto que o filme tem uma pequena barriguinha, porque eu acho que ele se perde um pouquinho ali no que ele tá contando, e eu acho que 3 horas é muito, não tinha necessidade dessa história ter 3 horas. Eu acho que se ela tivesse umas 2 horas e meia, 2 horas e 40, ficaria lindo. Mas ter 3 horas ali, cara, eu acho que ela, em pelo menos uns 15, 20 minutinhos ali, ele dá uma, sabe, ele dá uma caidinha, ele dá uma baixada. Então acho que se você tem um ponto negativo, um ponto que mudou um pouco, é a questão de que o filme ele é excessivamente longo, sendo que algumas tramas elas poderiam ter sido um pouquinho mais curtas, sabe? Elas poderiam ter sido cortadas ou diminuídas ou feitas de uma forma um pouco mais rápida. Então se eu fosse citar um ponto negativo seria esse. O filme eu acho que ele se perde um pouquinho ali no meio dele, sabe? Mas depois eu acho que ele se recupera, o final dele é muito bom e ele acaba se recuperando mais pra parte final dele. Mas nesse meio ali do filme ele dá uma perdidinha, mas depois ele se recupera, então é um ponto negativo, mas se você consegue aguentar ali essa parte, você consegue assistir o filme de boa. Eu gosto muito da aplicação gótica que o Matt Reeves faz aqui, porque ele pega um pouquinho do gótico do que o Tim Burton tinha feito, um pouquinho do que a gente vê da Gotham das cidades e das animações, e aplica um ambiente um pouco mais realista, mas não é igual eu disse anteriormente, aquele realismo do Nolan. Então eu acho que eu sou muito apaixonado nessa temática, sabe? Eu acho que o que mais me encanta aqui é a questão da cidade mesmo, sabe? A questão do mundo que o Matt Reeves criou ali, da cidade que o Matt Reeves criou ali. Faz muito sentido você ter um Batman naquela cidade, sabe? Surgiu um cara como o Batman naquela cidade. Então eu acho que a temática ela é muito legal, sabe? Tipo aquela cena que o Batman tá chegando no funeral do prefeito, e aí você tem ele chegando, você tem os helicópteros, e ele chegando com o carro, você tem
Tipo aquela cidade fria, aquela cidade nublada que tá chovendo o tempo todo, que tá o tempo nublado, sabe? Todo mundo com roupa de frio, todo mundo com roupa de chuva. Aquele, sabe, o que mais me encanta nesse filme é a questão do tema, a questão da ambientação que o Matt Reeves faz aqui. É o que mais me chama a atenção. E você assistindo o making-of do filme, que ele tem inclusive aqui no YouTube, é um making-of de 50 minutos de toda a produção do filme, é que o Matt Reeves, ele é um cara muito apaixonado no Batman, no universo do Batman e naquilo que ele tá fazendo, sabe? Pelo menos eu percebi isso assistindo o making-of, que ele é um cara muito apaixonado pelo que ele tá fazendo ali, sabe? Ele é muito apaixonado e eu acho que, como eu já disse anteriormente, quando alguém tá fazendo algo com amor, com carinho, você sente que a pessoa tá fazendo aquilo por amor, por carinho, que ela realmente gosta do que ela tá fazendo. Ela tá fazendo algo só por fazer ou pra ganhar um dinheiro. Ela gosta realmente daquilo que ela tá fazendo e ela é apaixonada por aquilo que ela tá construindo, sabe? Aquilo que ela tá fazendo. E a partir do momento que ele tem uma liberdade total pra ele poder fazer o que ele quiser, isso torna isso melhor, porque mostra que ele realmente pôde fazer o que ele queria e o que ele estava apaixonado. E o final do filme ele deixa muito animado pro que vai vir pela frente, né? Ele abre muitas brechas mesmo pelo que vai vir pra frente. No filme é resolvido o problema do filme, mas ele deixa muitas coisas pra frente, sabe? Eu acho que o que mais deixa animado aqui é o que vem depois, sabe? O que vai vir depois desse universo, o que vai ser construído nesse universo após esse filme, sabe? O final, sabe aquele final que você fica, caramba, velho, eu quero muito mais, eu quero entrar mais nisso aqui, eu mal posso esperar pra ver o que vai acontecer daqui pra frente. Robert Pattinson, com certeza, o Robert Pattinson é o meu Batman favorito em live action. Eu cresci assistindo os filmes do Tim Burton, então eu não tenho um apego muito grande pelos filmes pelo Michael Keaton. Os Batmans do Nolan, eu gosto dos Batman, dos filmes do Batman do Nolan, mas eu não sou muito fã do Christian Bale como Batman. Eu acho que como Bruce Wayne ele vai bem, mas como Batman, cara, sabe, aquela voz forçada, eu sei que, ok, faz sentido dentro do mundo realista do Nolan, mas é uma parada que eu curto muito. Então, gosto do Ben Affleck, eu não preciso citar, né? Não tem que falar do Ben Affleck, um visual legal, parabéns pelo visual. Zack Snyder, muito legal o visual, mas de resto, ó, pode jogar no lixo porque é muito ruim. E o Robert Pattinson eu acho que é meu Batman favorito, sabe? Ele é meu Batman. E ainda falta muito, é muito difícil você fazer uma análise do Batman do Robert Pattinson, porque você sente que ainda tem muita coisa pela frente, sabe? Você sente que ainda falta muita coisa pela frente do Batman do Robert Pattinson, sabe? Então, é muito difícil você fazer uma análise nesse primeiro filme aqui, porque ainda falta muita coisa, mas o que foi apresentado aqui é muito bom, sabe? Mas eu acho que o que vem pela frente vai ser muito maior do que a gente viu nesse nível. Esse filme é só uma introdução pra gente entender um pouco o que é o Batman dele, mas eu acho que vem muito mais coisas pela frente, sabe? Um pouco sobre o futuro, agora no final desse ano, no final de 2024, a gente vai ter a série do Pinguim, que vai sair um pouco no final do ano. Promete ser um filme, uma série de introdução, uma série de transição entre o The Batman Part 1 e o The Batman Part 2. Então é uma série que ainda vai ser esse ano, no final desse ano. Então tá bem legal, vai ter um clima bem vai ter um clima bem de máfia, né, do Pinguim e tal, do Pinguim subindo ao poder de Gotham depois que o Falcone morreu no final do primeiro filme. Então ele é a ascensão do Pinguim como o chefão de Gotham, sabe? Então vai ser bem legal. E o The Batman Part 2, que estava inicialmente previsto para sair em outubro de 2025, há uns 2 meses atrás mais ou menos, houve um adiamento dele, e o filme agora só vai sair em outubro de 2026. O Matt Reeves está escrevendo o roteiro. O Matt Reeves ele é um cara que demora um pouco para escrever os roteiros, né? Ele demorou cerca de 2 a 3 anos para escrever o roteiro da parte 1, então ele vai demorar, ainda mais com as greves roteiristas que você teve recentemente, vai demorar um pouco ainda para ele acabar esse roteiro, então vai demorar um pouco para esse filme sair ainda, né? Um pouco mais de 4 anos, quase 5 anos entre o The Batman Part 1 e Parte 2. É a única crítica que eu tenho essa demora, sabe? Eu acho um pouco demorado demais pra sair. Mas eu entendo que se o filme ficar bom, se fosse justificável essa demora e o roteiro foi genial e a história foi muito boa e o Matt Reeves fazer algo incrível, tudo bem, sabe? É normal o filme demorar assim pra sair, ainda mais quando um diretor ele tá com tanto carinho fazendo aquilo. Então vai demorar um pouco, mas eu acho que a espera vai valer a pena, principalmente depois dessa parte 1, que tinha muita desconfiança em cima dela. A parte 2 eu acho que tá tranquilo, sabe? Se tiver um nível próximo ou até melhor que esse aqui, cara, tá garantido. Falando sobre o custo do filme e a bilheteria, o filme teve um custo de cerca de 200 milhões de dólares, mas no fim ele acabou arrecadando 772 milhões de dólares. Uma ótima bilheteria para um filme do Batman e excelente para um blockbuster, sabe? Ele saiu naquela época, no começo de 2022, que a gente tava saindo um pouco da situação da pandemia, e aí ele conseguiu arrecadar esse dinheiro, assim, sabe? Um primeiro filme, um início, uma introdução ao novo universo, é uma bilheteria muito boa, sabe? E vocês, curtem The Batman? Gostam do filme? Não gostam? Deixa aqui nos comentários, vai ser muito bom a gente conversar um pouco sobre The Batman. É um dos últimos filmes autorais de heróis que a gente teve, então deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre The Batman. E até o próximo vídeo, galera, e tchau!